E agora nós vamos falar do nosso Sunprime D3 MK7, um produto que tem feito uma grande revolução. Dá uma olhada no que ele faz para você. Combate depressão, aumenta a absorção do cálcio e do fósforo, fortalece os ossos e dentes, tornando-os mais saudáveis, previne doenças como obesidade, diabetes, hipertensão e esclerose múltipla, aumenta a produção dos músculos, melhora o equilíbrio e fortalece o sistema imunológico. É isso aí mesmo que eu falei para você. Se você quer ganhar massa muscular, quer ter mais músculos, quer ir para academia fazer a diferença e quer ter mais absorção do D3 para que você emagreça com qualidade, você vai fazer uso do nosso Sunprime D3 MK7, porque ele é o único que tem vitamina K que faz essa absorção junto do D3. É um produto diferenciado, além de oferecer 2.000 unidades em uma só cápsula. Nós temos um produto incrível para você fazer a grande diferença.